noite, então vamos só dar um tempinho pro pessoal ir chegando, né? Estamos começando agora aí, vamos dar aí uns 2, 3 minutinhos para dar um tempinho das pessoas chegarem. E a gente vai começar a falar um pouquinho aqui com vocês sobre a alta magia, né? Esse tema aí que causa tanta curiosidade nas pessoas, né? Tantos comentários que a gente ouve sobre alta magia, né? Mas assim, o que é verdade, o que é mentira sobre alta magia, né? Onde é que começa a verdade disso tudo? Onde é folclore? Onde é misticismo, né? Magia para você, magia é religião, magia é ciência, magia é esoterismo, magia é alguma coisa da parte do demônio, coisa ruim, né? Afinal, o que é alta magia? Quando a gente fala em alta magia, o que quer dizer alta magia, né? Nós vamos abordar o tema de uma maneira muito ética, né? A alta magia, ela não fere nenhum tipo de crença, ela não fere nenhum princípio ético, né? Ela não tem nenhuma restrição a qualquer que seja a sua fé religiosa, a sua crença. E a gente vai abordar a alta magia aqui academicamente, tá? Academicamente. A nossa função aqui é falar da automagia como ciência, como um objeto de estudo, né? Esse que é o objetivo de hoje em dia, tá? Se vocês precisarem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, não precisa esperar eu terminar de falar. Eu, às vezes, como eu tenho uma dificuldade visual, né? Às vezes eu não vejo a pergunta, então eu pedi para minha filha me auxiliar aqui, mas às vezes a gente perde a pergunta, tá? Mas se alguém, por gentileza, ficar sem resposta, por favor, me manda depois a pergunta pelo meu WhatsApp. Eu vou pedir para minha filha colocar o número aí para vocês, tá? Ela vai colocar o número do meu WhatsApp é aberto, vocês falam diretamente comigo. Eu respondo todas as pessoas que me fazem perguntas. Nem sempre respondo na hora, evidentemente, mas eu não deixo ninguém sem nenhuma resposta, tá? Alguma pergunta também que eu, por acaso, não saiba, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês, não sei. Vou atrás e vou procurar a resposta correta para dar para vocês. Mas também não vou chutar nenhuma resposta para parecer que eu sou sabe-tudo, né? Bom, eu comecei a estudar automagia, na verdade automagia não, eu comecei a estudar o ocultismo, né? Eu tinha meus 15 para 16 anos de idade. Eu entrei no ocultismo através do espiritismo, né? Vocês sabem que o espiritismo ele é uma doutrina, né? Mas ele também é uma religião e é uma ciência também, né? Você estuda o espiritismo com ciência. Então eu sempre segui o espiritismo kardecista. Estudei a minha vida inteira nos livros de Allan Kardec e sempre tive o espiritismo como ciência. Nada contra quem usa como religião, né? De forma nenhuma. É que eu optei por esse caminho, né? O caminho mais acadêmico, o caminho mais científico. E através do estudo do espiritismo, eu comecei a ver que existiam outras coisas também dentro do ocultismo, né? Outras linhas de estudos, né, como a astrologia, como a alquimia, né, e a própria alta magia também está lá dentro, né. O conteúdo da alta magia que fica dentro do ocultismo é um conteúdo muito vasto. Eu vou morrer e não vou ter lido tudo. Mas, assim, eu aproveito o meu tempo que eu tenho para aprender o máximo que eu posso. Ontem mesmo eu comecei a estudar uma outra linha
dentro da automagia, uma coisa nova, né? Que na última live, quem assistiu minha última live viu eu falar que eu não entendia da automagia oriental, né? Eu conhecia a automagia, um pouquinho da automagia ocidental, mas ontem eu comecei a me debruçar sobre a automagia oriental. O material é mais difícil, é mais complexo. Muito do material sobre uma automagia oriental ele está escrito em hebraico antigo e até mesmo em aramaico. Não houveram traduções. As poucas traduções para português ou para o espanhol, né, ou para uma outra língua qualquer latina ou do mundo aqui ocidental, muitas coisas foram traduzidas de maneira errada, né? Então eu estou estudando com um pesquisador da Universidade de Jerusalém e eu comecei isso ontem, né? Então a automagia, assim, a automagia ela exige de você uma dedicação para que você entenda o processo, né? Engraçado que a automagia ela não é uma coisa complexa, ela é simples. Eu digo que ela é simples porque a magia é uma coisa que ela se processa na nossa vida desde os primórdios, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas a gente não está acostumado a olhar as coisas com o nosso cérebro. A gente olha muito com o olho. A gente não percebe determinadas coisas que estão ao nosso redor. E a automagia, ela precisa você ter apurar esse olhar seu, né? Aprender a enxergar as coisas além daquilo, da forma como ela se mostra. E a automagia, ela tem muitas vertentes. A automagia ela é praticada praticamente em todos os tipos de religiosidade. Praticamente em todas, né? Então estamos com um bom público agora, né? Vamos começar a entrar, começar a definir exatamente o que é automagia, né? A automagia ela é uma ciência que é estudada dentro do campo do ocultismo, né? Por isso ela também é chamada de pseudociência. Eu confesso para vocês que eu não gosto do termo pseudociência. Ele é usado, né? Mas eu não gosto, eu não me sinto bem em dizer que a automagia é uma pseudociência. Porque pseudo me lembra falso, né? E eu não acho que a automagia seja algo falso, né? Senão eu não ficaria tantas horas da minha vida sentado estudando. Eu já ia dormir, eu ia ganhar mais. Então eu não gosto realmente de usar esse termo pseudociência, né? Mas não está errado você dizer que a automagia é uma pseudociência. Está correto, tá? E por que veio essa questão do chamado ocultismo? Quando o ser humano começou a estudar essas coisas, a tentar formatar o estudo desses fenômenos que acontecem na natureza, né? E que são fenômenos que a própria sensitiva, isso recai geralmente no campo do ocultismo, né? Nós devemos muito a um grande filósofo, Platão, né? Que ele foi praticamente assim, o primeiro que começou a tentar dar uma forma, né? Tentar explicar o que era automagia. Ele trouxe muitos conceitos de Sócrates. Vocês sabem que Sócrates nunca escreveu uma palavra do que ele falou, né? Quem terminou escrevendo os pensamentos de Sócrates foi Platão. Depois vieram os filósofos neoplatônicos, né? Aristóteles, Tales de Mileto, né? E eles foram construindo, e daí começou a surgir outros grandes magistas, né? Entendo aqui magista como qualquer pessoa que estuda magia, tá? A pessoa que estuda magia, ela é chamada de magista ou mago, ou maga, se for mulher, né? Então, foram surgindo vários outros magistas, né? Que foram estudando, eles foram pesquisando, eles foram observando, eles criaram princípios, eles criaram fundamentos. Então, a automagia ela não tem dogmas.
A automagia tem princípios e fundamentos. Quem tem dogma são religiões. As religiões são dogmáticas. É a natureza da religião ser dogmática. Né? Mas a automagia não. A automagia, como ciência, ela se baseia em princípios, fundamentos, experimentos, estudos, pesquisas, testes e mais testes, entendeu? Racionalização. Você usa a razão. A automagia é a fé associada à razão. Você não pode só ver o lado racional das coisas. Você também tem que ter a fé, você também tem que acreditar naquilo que você está buscando. Eu busco respostas dentro da automagia porque eu acredito, eu tenho fé daquilo que eu já li, daquilo que eu estudei, que a automagia pode me trazer muitas respostas na vida. Então eu tenho fé. Mas a minha fé não é uma fé cega. Eu preciso ter uma fé baseada em razão, em estudo, em princípios, em experimentos, em observação, em contestação. Eu sempre digo nas minhas formações, não acreditem naquilo que eu falo só porque eu falei. Vocês têm que ouvir o que eu falo e ver se existe uma racionalidade no que eu falo. E se vocês acharem que devem me questionar, vocês devem me questionar. A única coisa que eu peço é que quando alguém me questiona, diz assim, eu não concordo com o que você falou. Tá, por que você não concorda? Porque sim. Não, porque se não é resposta para você dar para nenhum questionamento de qualquer pessoa, por mais absurdo que ela esteja falando alguma coisa, você tem que dizer para ela, olha, eu não concordo com você, com o que você está colocando, por causa disso, disso. Né? Então aí você apresenta um questionamento. E o questionamento, eu gosto do questionamento, sabe por quê? Porque quando alguém me questiona, quando alguém me apresenta suas razões para discordar daquilo que eu estou falando, eu aprendo com a pessoa. Eu não tenho problema se aquela pessoa disser para mim assim, alguma coisa que eu digo, não, realmente você tem razão, eu vou dar uma olhada nisso aí. Eu vou lá dar uma olhada e pode ser que amanhã eu volte e diga, olha, você tinha razão. Eu fui olhar melhor, não tinha observado por esse lado que você me chamou a atenção, mas você tem razão. Não existe demérito nenhum em você reavaliar seus processos. A automagia não pode ser algo fechado, hermético, imexível. Não, é a minha fé. Aqui não existe espaço para você disputar ego. A automagia tem que ser uma coisa que todos ganhem. Nós não podemos continuar com aquele pensamento medieval de que quem pratica automagia tem acordo com o demônio. Não existe demônio na automagia. A figura do demônio, esse arquétipo, essa força do demônio, ela foi criada dentro do cristianismo para atrair o povo pagão para dentro da igreja. Não estou dizendo que a igreja esteja errada em ter feito o que fez. Para a época que o cristianismo surgiu, eles tinham que usar de algum artifício, porque o cristianismo também foi perseguido no início da história. Foi daí que surgiram algumas ordens, né? Ordens herméticas, ordens secretas, vou falar daqui a pouquinho sobre isso aí, né? Que protegiam, eles eram soldados em defesa do cristianismo, como existiam os templários, né? Como existiu a Ordem dos Cavaleiros de São João. Então essas ordens elas surgiram para proteger o cristianismo de quem acreditava no cristianismo. Então houve, no passado, essa mistura de religião, política, né? Era tudo ciência, era tudo uma coisa só. Depois a humanidade foi evoluindo, foi crescendo, foi entendendo, e essas coisas foram separando. Religião é religião, ciência é ciência, política é política, né? E essas coisas, elas têm que, a filosofia é filosofia, a doutrina é doutrina, e essas coisas têm que conviver harmonicamente entre si, para que haja um entendimento, para que o ser humano possa crescer e desenvolver o seu pensamento, sua linha de raciocínio. E cada um seguir aquela linha que acha que mais tem a ver com você.
Eu não posso dizer que quem é católico está errado, quem é evangélico está certo, quem é espírita está errado, quem é de Umbanda está certo. Todos nós estamos certos a partir do momento que nós seguimos uma linha e acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. Todos nós estamos certos a partir do momento que você segue uma linha e pensa em fazer o bem para as pessoas. Então, o princípio da automagia é a construção do bem, é a construção de uma vida melhor para todas as pessoas. Aqui não existe espaço para demônio, não existe demônio. Na automagia, nós não acreditamos num Deus que o homem criou, nós acreditamos no Deus que criou o homem. Esse é o grande Deus, o Deus que criou o homem, não o Deus que o homem criou, o Deus que castiga, que penaliza, né? Que nos fala que para eu conquistar o céu eu tenho que sofrer na terra. Ninguém tem que sofrer aqui na terra, não, para se dar bem no dia que morrer. Você tem que ser feliz aqui e agora. É isso que a automagia nos ensina. E por onde é que nós aprendemos automagia? Quando eu dou minhas formações de automagia, eu começo falando da história da automagia. Eu começo falando dos grandes nomes, dos grandes magos que houveram no passado. Todas pessoas de excelente formação acadêmica, cultural, né? Vocês imaginam, gente, se hoje em dia, no mundo, existe a quantidade de analfabeto que existe? Vocês imaginam o que era isso há 3.000 anos atrás? Quantas pessoas sabiam ler e escrever? Né? E apesar de ser mínimo o número de pessoas alfabetizadas naquela época, nós tivemos grandes gênios da humanidade, como Platão, que nos deixou escritos. Esse cara viveu há alguns 1000 anos antes de Cristo, mas ele pensou na humanidade 1000 anos para frente. Ele se preocupou em escrever, ele se preocupou em deixar um registro, né, dos estudos dele, para que alguém lesse. Ele sabia que na época que ele estava escrevendo, ninguém ia ler. Talvez seja por isso que Sócrates não escrevia, ele só falava. Então, todo esse tipo de coisa, vocês têm que considerar no momento que vocês veem um termo automagia. Muitos desses magos não foram só bruxas que foram queimadas, tá, gente? Claro, as bruxas foram muito mais. Porque nós sempre vivemos numa sociedade machista, né? O mundo sempre foi tendencioso, né? Mas você vê o seguinte, você vê que na época muitos homens também perderam suas vidas, acusados de adoração ao diabo, acusados de adorar seres pesados, de fazer o mal para os outros, né? Eram queimados também vivos, eram decapitados. Existiam prisões só para colocar pessoas que estudavam magia. E daí foi que surgiu dessa proibição, né? 300 anos de Cristo, os templos foram fechados, os templos de magia foram fechados pelo imperador. E aí surgiram o quê? As ordens secretas, as ordens herméticas, as ordens iniciáticas, onde as pessoas começaram a se fechar para poder estudar e para poder desenvolver o estudo da automagia. Né? Então, e daí veio o quê? O termo ocultismo. Por quê? Você estudava uma coisa de maneira oculta, fechada, né? E até hoje essas ordens existem. Algumas são bastante conhecidas, e eu vejo cada asneira falando na internet, né? Tipo, falar que os Illuminatis, né? Que os Illuminatis têm um controle sobre o mundo. Né? Não existe nada disso, de controle sobre o mundo, né? E várias outras bobagens que eu já vi aí falando, né? Aliás, eu digo para você o seguinte, o Google ele é muito bom. Vou fazer meu merchan aqui do Google agora, tá de graça. O Google é muito bom, mas não para automagia. Né? Eu nunca li nada no Google de automagia completo e correto. Nunca li. Aí você diz assim para mim, e onde é que eu começo?
estudar automagia, né? Existem bons livros, que eu vou indicar alguns aqui para vocês, que vocês conseguem comprar ainda. Outros vocês não conseguem. Não existe mais para vender. Então, quando você é convidado, e para você entrar numa ordem você precisa ser convidado, não adianta eu te indicar meu melhor amigo para dentro da ordem que eu pertenço, que a ordem não vai dar, nem vai me responder. Eles têm um método deles de recrutamento, não sei qual é, confesso a vocês que não sei, mas eles recrutam pessoas. Hoje eu recebi um convite no meu Instagram. Vi um número, só de WhatsApp, se você ligar ninguém atende, a pessoa não te dá o nome, só diz o seguinte, te convida para uma ordem, diz o nome da ordem, diz se tem interesse, você quer participar de uma entrevista? Semana que vem, eu preciso conversar com você se você tiver interesse em conhecer a ordem. Qual é a ordem? Só na hora que eu vou saber. Então eles são muito fechados. E por que eles são fechados? Porque eles têm que controlar o acesso a determinadas informações, que determinadas informações, se caírem em mãos erradas, é um problema. Então as grandes ordens, as ordens mais antigas, elas têm controle sobre isso, sim, sobre editoras, sobre editores, né? Eu fico imaginando o seguinte, quem escreveu Harry Potter, por exemplo, apesar de ser uma fantasia, né? Ninguém monta numa vassoura e sai voando. Isso é conversa, tá, gente? É exagero. É coisa de Hollywood, tá? Então, apesar de ser tem muitas verdades no filme de Harry Potter. É bem interessante, por sinal. Um dia eu vou fazer uma live só falando do Harry Potter, tá? Mas hoje não é hora. Então, o que é que acontece? A gente vai vendo essas coisas e eles exercem sim um controle sobre o que se faz em termos de automagia, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Há uns anos eu caço muito livro em sebo, né? Você conhecendo os bons autores, e eu passo para vocês no meu módulo 1 vários autores já, né? Vocês conhecendo bons autores, vocês conseguem buscar os livros que são bons. Alguns vocês não vão achar. Mas eu confesso, eu vou contar uma história para vocês, que eu até peguei esse livro. Há uns anos atrás eu comprei um livro no leilão. Porque eu sou terapeuta, né? Eu me desculpe, eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, perdão. Meu nome é Murilo Freitas, eu trabalho como terapeuta em São Paulo. E sou ocultista e magista, tá? Então, uns anos atrás, eu comprei um livro num leilão. Que é um livro, na verdade, sobre hipnose, né? História da hipnologia na Antiguidade Grega. Tá aqui, esse livro aqui, ó. Vocês vão ver ao contrário, mas se chama História da Hipnologia na Antiguidade Grega, do professor Dr. Fernando Negrão Prado, tá? Dr. Fernando Negrão Prado, psiquiatra, década de 60, professor de hipnologia na Faculdade de Medicina de São José dos Campos, interior de São Paulo, né? Ele era um pesquisador, todos os livros dele são de pesquisa, nesse campo da hipnologia, né? Ou seja, ele não era exatamente um hipnólogo, como eu sou hoje, mas ele era um pesquisador. Esse professor ele viajou para a Grécia, onde ficou alguns anos lá pesquisando sobre a hipnose, né? Isso, 2000 anos antes de Cristo já se fazia hipnose na Grécia. Escreveu esse livro em 2 volumes e eu comprei esse livro num leilão. Só depois de comprar o livro no leilão, que eu cheguei em casa, é que eu fui me dar conta do que é que eu tinha comprado. Eu não comprei o livro, eu comprei o original dele, escrito por ele, datilografado por ele, com uma carta assinada por ele, entregando o livro ao editor. Está aqui a carta assinada por ele, à mão, datilografada, com erro. Naquela época não tinha computador para voltar, né? Então o cara errava a última palavra, tinha que riscar, eu tinha que digitar tudo de novo. Ele apresentou esse livro ao editor da gráfica, da editora, né? Professor Ivolino de Vasconcelos.
Porém, esse livro nunca foi publicado. Então eu tenho um único livro, esse exemplar, são 2 volumes, dá mais ou menos umas 700 páginas. E como na magia se mexe muito com o magnetismo e a fascinação, que é algo que se mexe muito com a hipnose não verbal, para quem já ouviu falar, né? Se não ouviu falar, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho algumas lives que falam sobre hipnose, né? E eu em breve vou estar também dando curso de hipnose, voltar, porque agora eu vou voltar dos cursos presenciais, então eu vou voltar a dar meus cursos de hipnose também. Então a gente termina estudando, para quem já ouviu falar, para quem conhece um pouquinho da hipnose, já ouviu falar em que existe o mesmerismo, né, que foi desenvolvido por Anton Mesmer, né, um médico alemão, que desenvolveu o mesmerismo, essa questão da fascinação animal, né? Então o que é que acontece? Eu fui a pesquisar esse livro e eu peguei e fui ver que tem muito conhecimento que ele passou aqui nesse livro, né? Inclusive daquilo que está muito na moda, as pessoas me pedem muito, a magia sexual. Como era praticado a hipnose no passado, pela Grécia Antiga, né? São métodos totalmente diferentes e muito mais potentes do que é feito hoje. E esse conhecimento só não se perdeu ainda porque esse livro está aqui comigo. Mas tem coisas lá perigosas demais para passar. Se eu for passar o que está escrito sobre como fazer magia sexual com alguém, e isso cair na mão de pessoas inescrupulosas, você pode fazer uma pessoa se transformar num escravo sexual seu. Em pouco tempo. No meu Instagram tem vídeos, e para quem quiser depois pode me pedir que eu mando o vídeo sem problema nenhum, sem edição, porque o Instagram tem que editar porque não comporta vídeo grande. Mas eu tenho vídeo sem edição para mostrar para quem quiser. Você derruba uma pessoa em 5 segundos. Em 3 segundos. E não é só eu que faço isso, não. Tem outros hipnólogos fazendo também, tá, gente? Mas é só para vocês saberem do poder da hipnose. E Mesmer, ele é um dos magistas que é estudado dentro do campo do ocultismo e, consequentemente, caiu dentro da automagia. O estudo de Mesmer. Então, vocês veem que quando você trabalha com automagia, você mexe muito com magnetismo, você mexe muito com fascinação. Até aí, eu vou dizer para vocês, é fácil. Você sabe o que é a parte mais difícil da automagia? É o primeiro passo. É você quebrar o paradigma que você tem sobre a automagia. É você se interessar pelo estudo. É você estudar. É você aprender a se conhecer. Nunca esqueça daquela frase, conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhecer, se você não tiver o conhece-te a ti mesmo, já para por aí. Você não vai a lugar nenhum. Né? Então, a automagia, ela começa te ensinando dessa forma, a você se conhecer seus limites, mas os seus limites que você tem hoje, mas a automagia ela te ensina a expandir esse limite. Até onde vai esse limite? Vai depender de você, do que você vai fazer, do que você vai praticar, da sua intenção. Magia é mental. O universo é mental. A escola de automagia, onde eu faço os cursos, é uma escola baseada no hermetismo, porque a automagia ela tem três vertentes. Ela tem a gnose, ela tem a teurgia e ela tem a magia hermética, de Hermes Trismegistus. Eu sigo a linha hermética de Hermes Trismegistus. Toda a minha formação é baseada no hermetismo, no princípio hermético. Eu falo um pouco de gnose, mas muito pouco no meu curso, só para as pessoas saberem que existe, né? Nunca estudei gnose, já li, né? Mas eu nunca estudei, então não sou a pessoa mais indicada para falar para vocês da gnose, né?
A teurgia é a mesma coisa, inclusive Platão era teurgo, mas mesmo assim ele escreveu sobre as 3 linhas, né? Existe estudo de Platão, que foi bem detalhado sobre a gnose, sobre teurgia, sobre hermetismo, mas Platão ele era originalmente teurgo, tá? Então, eu falo sobre isso aí para dar por exemplo, uma base para vocês de sustentação de conhecimento, né? E com o tempo que vocês vão se aprofundando nos ensinos, nos estudos, vocês vão se identificando com essa ou com aquela linha, com essa ou aquela vertente. E aí você vai ter pessoas, por exemplo, nas minhas salas, nos meus cursos que eu dou, você vai encontrar católico, você vai encontrar evangélico, você vai encontrar ateu, você vai encontrar umbandista, você vai encontrar wicano, você vai encontrar bruxaria ancestral, você vai encontrar, já tive padre e já tive pastor. E vou ter agora judeu também, na próxima turma, né? Só que padre e pastor geralmente não quer se identificar como. Eles vão apaisando e me pedem que não identifique, né? Porque eles conversam comigo antes. E aí, eu posso ir? Quer o conteúdo? Quero saber se não tem nada a ver com o demônio. Não, não tem nada a ver, padre, pode vir. Se tiver alguma coisa que lhe ofenda, você sai. Eu nunca tive ninguém que abandonou minha sala. E o que, apesar de toda essa divergência de opiniões que existe, né? Existe um consenso de relacionamento, porque a magia ela nos une, a magia ela não nos separa. A magia ela não quer sacrifício de ninguém. A magia ela quer dedicação. Você não precisa se sacrificar para estudar magia. Você precisa se dedicar à magia, aos estudos, a fazer a coisa certa, né? Então, dizem alguns especialistas, eu não sei dizer para vocês até que ponto é verdade, nem como eles chegaram a essa conclusão, né? Mas que dizem que Jesus Cristo ele tinha um círculo de influência num raio de 30 quilômetros. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse num raio de 30 quilômetros de Jesus se beneficiava da energia que ele emanava, do magnetismo que ele emanava. Eu não sei se tinha 30 quilômetros, se tinha 3, eu não sei. Eu sou sincero para vocês. Isso é o que está escrito, eu não sei. Mas o que eu sei é que o círculo de influência dele já passou de 2000 anos. Né? E eu não duvido que tem mais 2000 anos pela frente. Então Jesus, ele era um ser excepcional. Ele continua sendo um ser excepcional. Porque se eu digo para vocês que magia é mental, né? Então tudo que existe no universo foi criado mentalizado. Então a partir do momento que você aprendeu a história da automagia, que você aprendeu a conhecer a ti mesmo, né? Que você começa a desenvolver exercícios que eu deixo na apostila para vocês e a gente pratica na sala para desenvolver o seu magnetismo, a sua fascinação no estado de presença. A Larissa está perguntando nada aqui do Sul. Larissa, por enquanto no Sul não, tá? Por enquanto eu estou com curso em Belém, São Paulo e Brasília. Vou pedir para minha filha colocar as datas aí para vocês, tá? Mas no Sul realmente ainda não. Mas vamos ter, tá bom? Vamos ter. Fica tranquila que nós vamos ter sim, tá? Então, à medida que vocês vão se desenvolvendo, vocês vão entendendo isso melhor, né? Depois nós passamos fazer o quê? Nós passamos a estudar também os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Como usar esses 4 elementos no uso da magia? De que forma você faz uso disso? Como é que você entende o funcionamento disso aí? Né? É o fogo? Não, EAD também não, tá? Não tem como a gente fazer um curso de automagia só com EAD. Tá? Depois eu explico para vocês como é a minha formação, tá, professor? Mas, por enquanto, eu preciso ter essas horas de aula prática, tá? Eu vou explicar direitinho como é o processo da formação, tá bom? Então, o que é que acontece? A gente vai desenvolvendo o estudo num passo a passo,
Lembrando de novo, tá? Lembrando de novo, que a automagia que eu ensino é automagia acadêmica. Não tem nada a ver com religiosidade. Tá? A Umbanda pratica magia. Né? A bruxaria pratica magia. São vertentes da automagia. Tá tudo certo. Cada um tem a sua maneira. Não tem nada de errado nisso, não. Tá? Mas, gente, eu não estou fazendo abordagem de automagia no sentido religioso. Então, não se ofendam. Por favor, na automagia nós estamos falando no sentido acadêmico, como ciência. Assim como tem pessoas que estudam, por exemplo, cultura brasileira. Matinta Pereira, Boto, Mula Sem Cabeça. Né? Não quer dizer que você tenha que acreditar. Mas se ele estuda folclore brasileiro, ele estuda todas essas questões. Mas então, mas o que eu estou falando aqui para você, ninguém acha, se você for para o Baixo Amazonas, você vai encontrar um bocado de gente que disse que já viu o Bula Sem Cabeça correndo pelo mato. Você vai dizer para ele que não viu? Ele viu. Ele viu porque ele mentalizou. Então ele viu, então você não tem como dizer para ele existe. Na mente dele existe aquilo ali, eu não tenho que contestar a crença dele em nada. Que é um outro exemplo muito comum que você vê. Por exemplo, de onde surgiu a ideia de que as bruxas adoravam demônio? Existe um deus na bruxaria chamado Baphomet, né? Esse deus ele tem um formato, um híbrido de ser humano com pessoas. Boa noite, Ciane. Um híbrido de ser humano e animais. Né? E isso surgiu na Inglaterra antiga. Né? E principalmente que a magia que chegou no Brasil, ela veio da Inglaterra através dos Estados Unidos. E chegou até nós, também ao Baphomet. Né? Mas esse inconsciente coletivo que existia, dessa crença desse ser, que existia na Inglaterra, ele foi captado, que eu digo assim, mentalmente desenhado, né? Foi feito um arquétipo por Eliphas Levi, né? Que é essa figura que, inclusive, que é capa de uma revista dele, de um livro dele. Né? Essa imagem foi desenhada por Eliphas Levi, idealizada por Eliphas Levi. Mas quando Eliphas Levi desenhou, ele não quis dizer que esse ser era um demônio. Ele desenhou isso aí para mostrar que o ser humano está integrado à natureza. Né? Integrado à natureza. Então o ser humano, os animais, a natureza é uma coisa só. E na automagia, a gente enxerga a natureza com respeito. Enxerga com respeito. Então você não pode agredir a natureza. Eu não posso... Na automagia, eu não corto um galho de árvore. Se eu precisar de um galho de árvore para fazer, por exemplo, uma runa, né, eu tenho que juntar um galho de árvore que caiu no chão. Eu não vou lá cortar o galho de árvore de uma runa. Se eu quiser fazer eu quero fazer minhas runas de osso. Eu não posso matar um animal para tirar o osso, para fazer minha runa. Eu tenho que achar um animal morto na natureza, limpar o osso e fazer minha runa com os ossos daquele animal que já estava morto. Né? Então, o que é que acontece? A gente pode conviver com a nossa fé, com a nossa crença, sem agredir a natureza. Mas aí o que é que aconteceu? Pegaram essa imagem desse bode de chifre, né? E transformaram ele num demônio. O chifre, para vocês terem uma ideia, no período medieval, era sinal de respeito. Só quem usava chifre não é quem era ruim. O capacete de chifre era como se fosse uma coroa. Né? Representava os animais corníferos, né? Guerreiros, protetores, que conduziam manada, que conduziam o seu grupo, que eram líderes. Então, reis usavam capacetes com chifre.
né? Aquela história de que viking tinha chifre no capacete, não existe, só que usava chifre no capacete era o rei deles, o governador, chamava até governador, se não me engano, né? O cara que era o líder deles que usava. Eles, mesmo guerreiros, eles não usavam aqueles capacetes de chifre, porque seria mais um ponto de apoio para o inimigo pegar eles na guerra. Então, geralmente, eles eram, inclusive, carecas, eles raspavam o cabelo para não ter o cabelo para se atracar na hora de uma luta, era muita luta corpo a corpo, né? Eles desenvolveram a técnica da guerra, né? Eles eram bem, não todos eram bélicos, mas os que iam para a guerra para conquistar terras, eles eram bastante belicosos, né? Então eles desenvolveram algumas técnicas de luta corpo a corpo que se tornaram bem poderosos, né? Então todo esse tipo, a história da humanidade, ela começa a narrar essas coisas pra gente. É exatamente isso aí, Catarina, é isso que você falou mesmo, né? Então, a gente tem que estudar essa história para a gente não ficar naquela mente medieval, né? De que magia tem coisa ruim no meio, né? É claro que quando você começa a mexer com energias, né? Existem algumas energias que são perigosas, né? Ah, então você quer dizer que não existe espírito mal? Não existe. Se existe vivo mal, existe morto mal também, né? Energias. Mas se você acredita que existe um demônio, se você acredita que existe um demônio, o demônio, ele na verdade, ele pode até existir, se você criar na cabeça que ele existe, né? Existem arquétipos. Existem arquétipos. São representações, né? São consciências com que você lida. Então uma pessoa que mentaliza o mal de alguém, não importa por que razão, ela vai criar na mente dela um demônio. E o poder de pensamento dela pode sim afetar alguém. Como eu disse para vocês, magia mental. Eu sempre costumo dar um exemplo bem fácil de todo mundo entender. No ambiente que a gente está aqui, por exemplo, estão passando várias ondas de rádio. Várias ondas de rádio. Eu ligo meu rádio, sintonizo na estação que eu quero ouvir, né? A antena vai lá, capta aquela onda de rádio e eu ouço a música que eu quero. Não é isso que acontece? Você vê uma onda de rádio? Não, ninguém vê. Alguém nega a existência da onda de rádio? Não, ninguém nega, né? Alguém nega que você pode se conectar com aquela onda e ouvir a mensagem que ela quer te dar? Também não, ninguém nega. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Com o que é que eu quero me conectar no universo que está ao meu redor? Com uma energia boa ou com uma energia má? O que é que eu estou sintonizando no meu organismo? Se eu penso mal de alguém, é essa energia que eu vou trazer para mim. A energia do mal. Eu vou me tornar um instrumento do mal. E eu, ao desejar o mal para alguém, eu tenho consequências comigo também. Que a fatura vem. Mais cedo ou mais tarde vem, acredita. É um princípio hermético. Agora, se eu mentalizo bem, é isso que eu vou receber. Eu gosto de contar coisas que aconteceram comigo, porque eu tenho certeza que o que eu estou contando é real. Se quem quiser acreditar, acredita. Quem quiser, não acredita. Eu trabalhava uns anos numa empresa, no Sul, e tinha uma pessoa nessa empresa que não gostava de mim. Não sei porquê, também nunca me disse. Pode ser que eu tenha feito algum mal para ele e nem saiba, não sei. Não gostava, eu acho que não, nunca fiz.
Mas tudo bem, ele tem um motivo dele, não vem ao caso agora. E um dia eu estava meio sem paciência, e eu tive que ir para uma reunião, e disse, puxa, eu tenho que encontrar aquele sujeito lá, de novo. Né? E eu pensei assim, olha, eu podia até fazer alguma coisa aqui, né, que a gente fala na magia, a gente fala fazer um sigilo, né? Eu ia fazer um sigilo aqui para ele ser demitido. Se eu quisesse fazer isso, eu fazia. Mas não, eu não vou fazer isso, não. Não vou porque eu vou pagar por esse mal. O cara pode ser quem for, mas o cara é casado, tem filho, né? Se ele ficar desempregado, a dificuldade que ele ia passar com a família dele, né? Sabe Deus qual seria a dificuldade? Não sei. Eu fiz o contrário. Eu fiz um sigilo para ele, para que ele arrumasse um emprego melhor. Passou um tempo lá, 2 meses, 3 meses, eu não sei, já, essa história tem tempo, já não lembro mais de muito detalhe. Ele arranjou um emprego melhor e foi trabalhar na outra empresa, mais bem empregado do que ele estava, e me deixou em paz. Mas, para minha surpresa, me aconteceu uma coisa depois de algum tempo também. Eu também arrumei um emprego melhor. Olha como a magia age na sua vida. Eu desejei que ele saísse para alguma coisa melhor. Ele saiu. O que é que eu recebi? Eu também saí. Também fui para um lugar melhor. Se eu tivesse desejado que ele fosse demitido e ele tivesse passado dificuldades com a família dele, eu provavelmente tivesse sido também demitido e tivesse passado dificuldade com a minha família. Então, vocês entendem como é a lei do efeito, a lei do retorno? É de uma maneira natural que acontece. Não é uma coisa assim, não adianta jogar praga, não é jogar praga não. É natural. Eu isso que eu digo para vocês, magia não tem nada de sobrenatural. Quem é magista não é sobre-humano, não é sobrenatural. Eu não tenho poderes nenhum. Eu não sou super-herói. Nós não somos nada demais. Nós apenas sabemos algumas coisas que a maioria das pessoas não sabe ainda. Mas se você não sabe, porque você não estudou. Se você estudar, você vai saber. Você vai fazer tanto quanto, até mais. Vai depender da sua dedicação. Não existe nada mais natural no mundo do que a magia. Vocês querem ver outra importância dentro do estudo da automagia para a humanidade? Né? Já que eu prometi para vocês que eu ia falar por que eu tenho que estudar automagia. Vocês sabem que existe a chamada pedra filosofal, né? Que foi tão buscada, ambicionada, né? Por todos os grandes magos. O que seria a pedra filosofal? A pedra filosofal seria uma substância química primordial, do qual todo o universo foi criado, ou seja, tudo teria partido a partir dessa substância química chamada pedra filosofal, que não era uma pedra, era uma substância química, né? E essa pedra ela tinha o poder de transmutar qualquer metal em ouro ou prata. Eram os metais que interessavam na época, né? Em ouro ou prata. Então, eles buscavam incessantemente a descoberta da pedra filosofal. Porque, além de ter esse poder de transmutar qualquer metal em ouro ou prata, ela também poderia se extrair daí o elixir da juventude. Né? A vida eterna, jovem. E aí esses alquimistas, né, eles começaram a fazer o quê? Pesquisar elementos químicos, pesquisar a reação desses elementos químicos. Né? Como é que esses elementos químicos se comportavam entre si? Começaram a fazer misturas para lá, misturas para cá. A verdade é que nunca ninguém descobriu a pedra filosofal. Se existe, está muito bem guardada. Mas desse estudo surgiu a engenharia química. O que os engenheiros químicos hoje aprendem passou alguns séculos atrás pela mão dos alquimistas. A alquimia até hoje é estudada dentro do ocultismo.
A química não conhece tudo da alquimia. A química não conhece nada da alquimia. Eu não sou alquimista. Ou você estuda uma coisa ou você estuda outra. Eu não estudei alquimia. Eu já li sobre alquimia. Eu optei por seguir o caminho da automagia. Quer ver outro exemplo? A fascinação que o ser humano tem pelo universo. O ser humano nasceu olhando para cima, olhando para os planetas, olhando para as estrelas, né? Estudou. Vocês sabem disso. O quanto os povos antigos conheciam do universo, né? Dentro de uma ciência estudada dentro do ocultismo, que é o quê? A astrologia, né? E o que originou a astrologia? A astronomia. Hoje a astronomia é uma ciência positiva. Mas a astronomia não sabe nada da astrologia. É muito pouco. A astrologia ainda é estudada dentro do ocultismo. Quer mais um exemplo? As poções das bruxas. Elas pegavam aquelas ervas, misturavam, né? As mulheres, como elas ficavam em casa, os homens já iam para a guerra, ou iam cuidar da plantação, dos gados, essas coisas mais, elas ficavam em casa e elas começavam a buscar curas, né, de doenças, né? O filho estava com uma tosse, eles iam experimentando ervas, misturas, né? E aí vem aqueles caldeirões, né, de bruxa, né, fazendo feitiço, perna de barata, né, besouro, besouro seco. Elas usavam códigos para não revelar a fórmula do remédio que elas faziam. Então, por exemplo, besouro seco era lentilha, barriga de sapo, pepino, né? Cabelo de anjo, alfazema. Então, elas colocavam esses apelidos para as pessoas não saberem a fórmula do remédio que elas faziam. E exatamente isso. Daí surgiram o quê? Surgiram os fitoterápicos. Olha a contribuição que a automagia já deu para a humanidade. E a automagia continua sendo chamada do demônio. A automagia não mata ninguém, não. Quem matou foi as religiões. As religiões que mataram pessoas, né? As cruzadas, né? As fogueiras. As bruxas não queimaram ninguém, elas foram queimadas. De que lado está o demônio? Se é que existe demônio. Está com a automagia, onde as pessoas que estudaram eram assassinadas cruelmente? Ou está do lado de quem combatia a automagia, que matava? Quando um homem dava em cima de uma mulher e a mulher não aceitava o galanteio dele, ele com raiva ia falar para o rei que a mulher era bruxa, que a mulher tinha seduzido ele, que ele estava enfeitiçado, né? Se ele fosse casado e a esposa descobria, não, eu fui enfeitiçado, aquela mulher era feiticeira, ela me enfeitiçou. Aí sabe o que eles faziam? Amarrava a mulher e jogava no rio. Se ela flutuasse, ela era bruxa, ia para a fogueira. Se ela não flutuasse, ela afundava e morria afogada. Então onde é que está o demônio? Na magia? Ou em quem combatia a magia? Até hoje nós vivemos uma época que a gente, quando detém muito conhecimento, se torna perigoso. Conhecimento é o maior valor que existe. Existe uma frase do rei Salomão, né? Um dos reis mais sábios que existe na história da humanidade, que uma vez disse que se ele tivesse um gênio,
A única coisa que ele pedia para o gênio era sabedoria. Porque quem tem sabedoria tem tudo na vida. Tem tudo na vida. Vou pro Rio sim, Aline. Vou pro Rio sim, tá? Tá na agenda. Quem sabe até o final do ano. Então, a gente precisa racionalizar as informações. Nós não podemos aceitar as coisas simplesmente porque são ditas pra gente. Ah, a bruxaria é coisa do demônio. Elas adoram o demônio. Tá? Pergunta para a pessoa quando ela fala isso para você, onde está escrito a adoração do demônio dentro da automagia. Ontem eu falei para vocês que eu comecei a estudar a magia oriental. Né? Na live anterior, eu disse que eu não conhecia nada de magia oriental. E quando eu falei aquilo, me incomodou. Então ontem eu comecei a estudar magia oriental. É claro que não é tão cedo que eu vou ter condição de falar para vocês sobre magia oriental. Eu vou precisar de alguns anos de estudo. Né? Mas ontem eu descobri que é porque a magia oriental, a dificuldade de se estudar magia oriental é muito grande. Vou falar já sobre a Goetia, tá? É muito grande a magia oriental. Porque a maior parte da documentação que existe sobre magia oriental está escrito no hebraico antigo, que seria como se fosse o nosso latim, né? E em aramaico. E muitas coisas não foram traduzidas. Aliás, a maioria. E o pouco que foi traduzido de forma errada. Então tem uma escritura, né, no aramaico, que fala que Deus mandou o seu mensageiro. Ele fala, desculpa, eu não gravei o termo ainda, tá, gente? Eu vou contar muito superficialmente para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Que Deus encaminhou o mensageiro à terra. Né? A palavra traduzida para o aramaico para o hebraico é mensageiro. Porém, quando você traduz, quando isso foi traduzido do hebraico para a língua latina, né, para o latim, e depois, evidentemente, para o português, veio como ângelos, ou seja, anjo. Né? Daí que nós temos na nossa cultura latina, né, na nossa cultura de magia ocidental, a magia angelical. Pasmem, mais uma coisa. No início, lá atrás, né, na época da cultura aramaica, existia um deus e uma deusa. A origem deles não foi monoteísta. Eles tinham um deus e uma deusa. Depois sumiu a figura da deusa. Ninguém sabe, é um mistério em que momento parou. Mas eles não foram sempre monoteístas. Eles também tinham adoração a uma deusa, que era casada com um deus. Mas eles eram iguais. Não é igual ao exemplo de Adão e Eva, né? Vocês sabem que na cultura deles, a primeira esposa de Adão foi Lilith. Né? Uma deusa depois trazida com sobretaxado de deusa demônio. Né? Lilith não é demônio. Lilith foi criada juntamente com Adão. Lilith foi criada como gêmea de Adão, vamos dizer assim. É claro que não eram irmãos, tá? Mas ela foi criada igual. Ela tem os mesmos direitos de Adão. E ela não se subjugava a Adão. Ela não aceitava o subjugo, o machismo de Adão. E aí, Adão disse assim, ó, peraí, assim não dá. Né? Quero alguém que
se submeta. Então Lilith não se submeteu. Mas Lilith é uma deusa poderosa dentro da magia. E ela não tem nada de demônio. Ela é um arquétipo, não existe. Você não vai pegar em Lilith. Não existe você tem representações diagramadas como cada um entende. Eu tenho um amigo meu que desenha muito bem. Eu pedi que ele me fizesse um desenho, um post de Lilith. E eu passei para ele como é que eu vejo Lilith. Ele faz esses desenhos meus que vocês veem no meu Instagram, né? Que eu sempre coloco alguns desenhos meus, ele é que faz. Eu acho que é uma maneira de eu divulgar o trabalho dele, eu acho que vale a pena, né? Então, eu pedi, olha, eu vejo o Lilith dessa forma. A gente já trabalha uns 2 anos junto, ele consegue captar o que eu quero. Então ele está me desenhando, ele faz o desenho à mão. Vou mostrar depois para vocês no meu Instagram, né? Como eu vejo Lilith. Mas foi a minha mente que criou aquela imagem dela. Mas Lilith é um arquétipo. E ela tem força, ela exerce poder. Porque é um arquétipo milenar. Eu tenho outro arquétipo, eu sigo dentro da minha vertente de automagia, eu sigo a magia natural e eu sigo a magia hecatiana. Hecatiana vem de Hecate, né? É uma das deusas mais antigas que existe da humanidade. Hecate é tão respeitada que até no Vaticano tem uma estátua de Hecate. Ninguém se atreveu a tirar de dentro do Vaticano a estátua de Hecate. Pode digitar no Google que você acha a foto. Hecate no Vaticano. É o arquétipo que eu carrego comigo de proteção, porque Hecate é a deusa que ela não é do submundo. Ela anda no submundo e nada lhe acontece, porque toda e qualquer energia negativa que está perto dela teme ela. O poder dela é maior. Então eu uso Hecate em termos de proteção. Ou vocês acham que eu não passo por ataques? Mas eu não passo por ataque de pessoa morta, não. Eu passo ataque por pessoa viva. Pessoas que fazem chacota. Que entram no meu Instagram para falar bobagem. O que eu ensino para vocês no meu curso é o que eu acredito. Você não precisa acreditar no que eu digo. Você ouça e vê se faz sentido para você. Se você achar que não faz sentido, sabe o que eu digo para as pessoas? Olha, vem o primeiro dia. Né? Se você não gostar do meu curso, achar que o que eu estou falando é bobagem, você me devolve o material, eu te devolvo dinheiro. Eu não vivo de curso. Eu sou terapeuta. Eu faço meus cursos porque eu tenho prazer em ensinar. Que as pessoas aprendam o que eu aprendi que me fez bem. Então, a própria palavra demônio foi uma tradução errada. Né? Porque a palavra correta era daemons, deuses. Pedindo para falar sobre a história do termo grimório. Tá. Deusas. Só que aí quando foi traduzido para daemons, para demônios. Bom, fizeram a pergunta sobre o termo grimório. Eu não sei, eu confesso para você que eu não sei o termo grimório, a origem do termo, tá? Posso até pesquisar e depois eu respondo para vocês qual a origem do termo grimório, tá? Mas eu posso falar para vocês o que é um grimório. Quando você começa a estudar alta magia, são muitos detalhes. O que eu estou falando aqui para vocês é só uma pincelada, só para quebrar o paradigma de vocês, tá? Não é uma aula, é uma live, é uma conversa, né? Então, é muita coisa. Todo magista, né? Todo magista, ele precisa ter 2 livros. Um livro chamado Grimório. O Grimório é como se fosse o diário do magista. Você vai anotar ali tudo aquilo que você for estudando, que você for achando importante, você vai anotando nesse seu livro, tá? Eu uso um livro
um livro que eu mando fazer para uma bruxa, né? Eu gosto de fazer, eu gosto muito de tentar seguir a tradição mais próxima possível, né? Esse grimório não pode ser tocado por ninguém, só pelo seu mestre, e isso se você consentir que seu mestre pegue. Tá? Mas ninguém pode pegar. Existe todo um processo que eu ensino na minha formação, o que você deve fazer com o grimório, né? Então, o grimório, ele é esse diário, onde você vai fazer suas anotações, porque é impossível você lembrar de tudo, né? Impossível. Então você tem que ir anotando algumas coisas, você esquece, você tem que lembrar, por exemplo, eu não tenho coisa, apesar de ser hecatiano, eu não sei a oração para invocar Hecate de cor. Eu tenho que pegar meu grimório e ler, que dá umas 4 páginas de grimório para você invocar Hecate. Hecate não vem assim, ô Hecate, chega aqui. Não é assim que ela vem, né? Existe todo um ritual para você evocar Hecate, para você evocar Lilith, né? Essas deusas mais poderosas é mais complexo se mexer com essas energias. Já o outro livro é o livro das sombras, exatamente. No livro das sombras, você coloca todas aquelas magias que você faz, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um sigilo para alguém que está com problema de saúde, né? Eu não posso fazer um sigilo, eu tenho que saber pedir. Eu não posso fazer um sigilo para que a pessoa está em estado terminal no hospital com câncer, está morrendo. Vou lá fazer um sigilo para a pessoa sobreviver? Não. Não existe nada maior que a vontade de Deus, né? Mas eu posso fazer alguma coisa para que ela não sofra. Para que a família não sofra, porque a família sofre junto, né? Para que a família encontre conforto de alguma maneira. E aí, quando eu faço aquele trabalho, aquele sigilo, o que é que eu faço? Eu anoto no meu livro das sombras. Porque foi um trabalho, foi uma obra que eu recebi, né? E quem faz isso, você não pode fazer isso pensando em receber pagamento. Muitas coisas que os magistas fazem, a pessoa não vai nem dizer obrigada para ele, porque a pessoa nem sabe o que ele fez. Você não tem que sair contando a sua obra. Eu sempre digo nos meus cursos o seguinte: o poder que você vai ganhar, você não precisa demonstrar. Guarde sua força. Não dispute ego. Você não tem que convencer ninguém vindo para magia provando o que você faz. Demonstrando força, demonstrando poder, né? Você não pode brincar com magia. Magia é uma coisa muito séria. Então, gente, o que é que acontece? É essa visão que eu quero que você tenha. E é exatamente isso. Grimório e Livro das Sombras. São 2 livros que ninguém pode pegar. Só o dono. Ou você deixar para alguém de herança, né? Deixar para alguém de herança. Os grimórios, hoje em dia, tem muitos grimórios. Essa bruxa que faz meus grimórios, ela faz com cadeado, tudo. Eu não tenho. Na minha casa não tem isso, porque na minha casa todo mundo respeita isso, né? Então, o meu grimório fica guardado no armário para não ficar na vista de ninguém. Porém, o que é que acontece? A gente vai, como é que se diz? Ir fazendo as coisas e deixando lá guardadinho, quieto, para não ter nenhum tipo de problema. A live vai ficar salva? Sim, a live vai ficar salva, tá, gente? Então, resumindo, gente, nós já estamos aí 1 hora, senão já fica muito cansativo, depois a gente faz mais, tá? Mas resumindo, atente para essa questão, só para que uma pessoa me pediu aí, a minha formação de alta magia, ela é composta de 5 módulos, tá? Eu só divulgo o módulo 1. Por que eu só divulgo o módulo 1? Porque o módulo 2 em diante, eu só divulgo para quem já fez 1, né? Cada módulo são 2 ou 3 dias presenciais, tem que ter. Depois a pessoa pode repetir esse módulo gratuitamente, né? Então são 20 horas de aula,
Depois tem mais 20 horas que você pode repetir quando você quiser sem pagar nada. Depois nós temos as aulas online que eu faço a cada 15, 20 dias. Às vezes para tirar dúvida e às vezes para aprofundar assuntos que for dado em classe. E também introdução de novos assuntos, né? Porque não dá para dar tudo em classe. Então é uma formação que dura 2 anos e meio. Se vocês acham muito, gnose são 5 anos. Tá? Eu resumi para 2 anos e meio porque eu tenho livros que eu dou para vocês. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que eu dou o PDF para vocês, que esse livro, embora seja relativamente novo, tudo está no éter do professor José Augusto Lopes Sobrinho. Tá? Eu estou dando o nome dele. Infelizmente esse livro não existe mais para vender, apesar de ser um livro novo. Ele é de 2005, né? Mas não existe mais para vender. Mas ele tem outros livros muito bacanas. Acabei de comprar esse outro dele, esse existe para vender. Tá? Que é Existência Infinita, José Augusto Lopes Sobrinho. Tá? Muito bom o livro dele. Esse, Existência Infinita, ainda existe para vender. É novo, ele lançou há pouco tempo. O Tudo Está no Éter não tem. Então, como não tem para vender, eu faço um PDF e mando para vocês de graça, quando vocês fazem o curso comigo, porque ele trata justamente do quinto elemento, a quinta essência, né? Que se eu for falar sobre o quinto elemento num curso, a gente vai passar o curso todo dia falando só do quinto elemento. Né? Então, não dá para falar tudo, né? Outro livro que eu recomendo para quem tiver... eu tenho curiosidade de conhecer, mas não quero fazer teu curso. Não posso, não dá. Recomendo este livro aqui para vocês começarem. História da Magia, Eliphas Levi. História da Magia, Eliphas Levi. Muito bom esse livro para você começar. É um livro que eu dou de leitura obrigatória para as pessoas que fazem o curso. Não é que eu dei o livro, tá? Eu indico, tá? Porque tem esse outro aqui que eu mostrei para vocês, que tem a capa do Bafomé, né? Dogma e Ritual de Alta Magia. Esse eu não recomendo que vocês leiam. Porque alguns livros do Eliphas Levi têm umas pegadinhas, né? Esse livro não é um livro que você lê de cabo a rabo. Esse livro é dividido em 2 partes. Ele tem 40 capítulos de dogma e 40 capítulos de ritual. Como é que você lê esse livro? Capítulo 1 do dogma, capítulo 1 do ritual. Capítulo 2 do dogma, capítulo 2 do ritual. Senão, se você for ler direto, como todo mundo lê, não vai entender nada. Não vai entender nada, aí você vai desacreditar da magia. Então, eu peço para os alunos que eles não leiam qualquer coisa, né? Ou você não precisa fazer meu curso. Se você me pedir isso no WhatsApp, meu Instagram tem meu WhatsApp, ou se você me mandar no privado, Murilo, o que é que você acha desse livro? Eu vou orientar vocês. Eu não oriento só quem faz o meu curso, não. O meu curso é algo mais. Você vai fazer o curso, vai seguir um direcionamento, você vai ganhar um certificado internacional, porque o meu certificado ele é internacional. O certificado é registrado no Brasil na ABRAT, desculpe, na Biblioteca Nacional, perdão, né, que é um órgão reconhecido mundialmente, né, e ele é reconhecido também na APORT, em Portugal, que legitima ele em toda a comunidade europeia. Meus certificados eles vêm com selo. Meu certificado ele é internacional mesmo. Tá? Então, o curso tem essa graça de você ter o contato físico com a pessoa, você ter a experiência, você ter os exercícios que eu passo, né? O acompanhamento que eu dou para vocês a cada 15, 20 dias. Nós temos aulas online. Eu não abandono meus alunos, eu crio um grupo de WhatsApp, eu fico com eles no grupo. Eles têm acesso fácil comigo. Tá? Então, é isso, gente. Então, tá aí o meu telefone, esse telefone aí é meu, é o WhatsApp, quem responde sou eu. Meu Instagram, Murilo Freitas Terapeuta. Tá? O que vocês precisarem de informação, se eu pulei alguma pergunta, me desculpem, tá? Não dá para terminar que a gente às vezes passa uma ou outra, tá? Mas eu respondo a todos, tá bom? Pode me sugerir temas que vocês gostariam que eu falasse numa próxima live, tá? Amanhã estou viajando para Belém. Temos lá uma turma boa para treinar, né? Depois de Belém tem a turma aqui de São Paulo, dia 1 e 2 de julho.
e a outra que está marcada, que já está certa, 19 e 20 de agosto. Eu não desmarco o curso. Se tiver um, eu vou. Eu sei que tem gente que tem medo de, ele diz que vim para Brasília, e se não der turma, devolve o dinheiro? Se você for, eu vou estar lá. Se tiver uma pessoa, eu vou estar lá. Eu não desmarco data de curso. Uma vez marcado, está marcado. Só se eu estiver internado no hospital. Aí eu te devolvo o dinheiro. Mas se não for isso, eu não tenho risco de não ir. Eu vou para curso, não importa se tem um ou se tem 100. Eu vou. Tá? Por isso que Rio de Janeiro e Belo Horizonte está na pauta. Não fechei data ainda, então por isso que eu não divulgo. No dia que eu divulgar, é porque vai ter naquela data. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Pessoal, então aí 1h10, 1h15, é cansativo às vezes, tá? E então, assim, eu agradeço a paciência de vocês. Espero ter esclarecido um pouquinho mais para vocês o que é a automagia, a seriedade com que ela é feita, né? A seriedade com que eu toco esse projeto foi uma missão que eu me dei, não foi nenhum anjo que baixou, não foi nenhuma luz que veio na minha cabeça falar que eu tinha que fazer isso, tá? Foi realmente uma missão que eu me dei, uma vontade que eu tive de passar para vocês depois de tanta gente que me pedia isso já há tanto tempo. E aí eu resolvi, então, depois da pandemia, me organizar para fazer isso, tá? Em breve nós vamos ter a curso de hipnose também, um curso de runas, que é um outro curso que eu dou também para vocês, tá? E o de simbologia. Então tem vários cursos que tem para a gente fazer pela escola, tá? Estou correndo atrás de alguém que nos dê um curso de cabala. Eu não sou só eu de professor na escola, eu quero uma boa pessoa com formação em cabala para dar curso para vocês. Em tarô também, eu não mexo com tarô, não sei, né? Então estou correndo atrás para fazer realmente uma escola de assuntos ocultistas, né? No sentido acadêmico, tá? Quero deixar claro isso. Eu ensino a parte acadêmica. Eu não me envolvo com religião, com a crença de ninguém, tá bom? Então, assim, não se considerem desrespeitados por mim em momento algum. Tá? Se não gostar do que eu falo, do que eu faço, é só sair do Instagram, não precisa fazer nada, né? Não estou aqui para trocar farpas com ninguém de forma nenhuma, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por tudo e o que vocês precisarem eu estou às ordens, ok? A live vai ficar gravada e vocês podem ver depois aqui no Instagram e depois eu vou postar também no meu canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e nos vemos em breve, se Deus quiser.